Nós vamos conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com a senadora Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tudo bem, senadora? Um prazer em ouvi-la mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia Pedro, bom dia Cláudio, bom dia Mariana, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre muito grande poder falar com o Brasil através da Rádio Bandeirantes. Bom, o nosso assunto aqui, né, vai ser a expectativa para a sabatina, né, do indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, mas a gente falava aqui no bloco anterior sobre a situação, né, do senador Chico Rodrigues, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o caso. Na opinião da senhora, ele deve se afastar do mandato? Qual é o sentimento que a senhora tem aí a respeito desse caso nos próximos dias no Senado Federal? Bom, Pedro, acho que são duas situações distintas e nós vamos depender muito do que vai acontecer amanhã. Primeiro, é importante dizer que o assunto é grave. Não dá para entrar numa onda de negacionismo, como recentemente no Brasil a gente vê. É grave, atinge, obviamente, a instituição histórica secular do Senado Federal, e o Senado Federal pode tudo, menos se omitir. Nós somos eleitos para agir, né, seja na feitura de leis, seja na parte de controle e fiscalização. Nós temos que agir, independentemente do que a população possa pensar a respeito de cada voto de cada parlamentar. Mas nós precisamos analisar essa questão sobre duas óticas. Primeiro, o próprio ministro Barroso, que deu a liminar monocrática pelo afastamento, resolveu levar essa questão para o plenário do Supremo. Então, até amanhã, pelo menos até amanhã, nós estamos limitados em relação a essa deliberação. Nós não podemos levar para o plenário hoje, ou mesmo amanhã cedo, uma questão que vai ser e pode ser decidida de forma diferente no plenário do Supremo no período da tarde. Então, essa preliminar precisa ser colocada. Nós precisamos aguardar, nesse caso específico, do afastamento ou não do senador, o plenário do Supremo. Ali nós temos duas possibilidades. O plenário do Supremo ratifica, confirma a decisão monocrática do ministro. Obviamente que tem que ir a voto pelo Senado Federal o mais rápido possível. E é isso que eu advogo, que cada parlamentar, dentro da sua individualidade, do seu livre discernimento, vote a favor ou não do afastamento do senador. Nós podemos tudo, repito, menos a omissão. Mas pode acontecer do próprio Supremo Tribunal Federal entender que, nesse caso específico, não cabe ao Supremo determinar o afastamento. Se for assim, se for essa a decisão do Supremo, ainda assim eu advogo pela gravidade, porque é importante também mencionar que nós não estamos discutindo o processo inicial, nós nem conhecemos, ali não houve nem denúncia, tem que ter ampla defesa, contraditório das possíveis denúncias de possível corrupção. O que nós estamos discutindo é algo mais grave, que foi uma tentativa, se é que houve ali, de impedir o cumprimento de uma decisão judicial. Então, nesse aspecto, independente da decisão do Supremo Tribunal Federal, repito, ainda que fale que não cabe o afastamento, essa é uma questão, esse episódio do dinheiro precisa ser levado ao Conselho de Ética. E ali, cumprindo-se o regimento interno, os procedimentos processuais, o senador vai ter o seu direito e os membros, eu não sou membro, mas os membros da comissão terão que deliberar e depois vai a plenário. Senadora, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Queria saber sobre essa prerrogativa, se é que é mesmo, né, uma prerrogativa, mas a senhora não considera um uso abusivo do poder pelo Congresso Nacional, essa história de senadores e deputados não estarem sujeitos a decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, qualquer decisão, ainda que seja do plenário, terá que ser referendada pelos senadores para uma decisão judicial ser adotada no âmbito do Senado. Isso faz parecer que senadores e deputados federais são brasileiros de primeira classe, não estão sujeitos à interferência do Poder Executivo ou a deliberações, do Poder Judiciário. A gente assistiu a ministros do Supremo Tribunal Federal muito recentemente, não é, masculando o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, de prerrogativas. A gente assistiu decisões monocráticas no Supremo Tribunal
Tribunal Federal, retirando do presidente da República prerrogativas fundamentais, inclusive a de nomear ou demitir ministros, né? E, no entanto, quando se trata de senador e deputado, é um nome-toque, né? É um nome-toque permanente. A gente viu a Câmara recusar o afastamento do deputado Wilson Santiago. Agora, quer dizer, simplesmente, em vez de um senador que foi flagrado em situação tão vexatória, tão repugnante, não é? E tão atentatória à própria instituição, ficar sendo tratado dessa maneira, quer dizer, de cheio de nome-toques, não, é senador, o dinheiro estava na cueca, mas é senador. Você não acha isso uma coisa um tanto quanto abusiva por parte do Poder Legislativo? Bom, Cláudio, você trouxe uma série de questões aí um pouco complexas que precisam ser todas colocadas no contexto para que a gente possa responder muito rapidamente essa questão. Não é uma questão muito rápida de ser respondida, mas vamos lá de forma objetiva. Não fomos nós, o próprio Supremo é dividido e tem passado precedente recente, por entender que como um parlamentar, seja ele qual for, ele tem um mandato eletivo, portanto ele foi eleito pelo povo, não pode uma única pessoa, seja ela qual for, uma decisão monocrática, poderia ser um juiz de primeira instância ou mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal, tomar medidas preventivas num processo sem ouvir o próprio plenário. Essa é uma questão que não foi nossa, o próprio Supremo tem esse entendimento, ainda que haja divergências, né, de interpretação sobre esse assunto. Segundo ponto é a Constituição Federal, que fala, porque como nós somos representantes do povo, nós somos eleitos pelo povo, justamente porque não há diferença, quer dizer, nós não somos melhores que um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também não somos piores que eles. Então, vamos assim, de uma forma muito leiga, para que as pessoas possam entender. No mano a mano, numa decisão monocrática de um juiz diante de um mandato de um parlamentar eleito pela sociedade, há que ter aí alguém ou alguns que possam, como fiel da balança, decidirem de forma definitiva. Então, nesse aspecto, eu advogo sim que vá para o plenário. Mas eu acho que a solução, Cláudio, você tem razão na sua colocação, não está aí. O problema, que também a meu ver, uma espécie de abuso de poder, é que as liminares, e essa é a grande dificuldade de nós aceitarmos as liminares, sejam elas quais forem, não só contra um senador, ou mesmo contra a sociedade. O problema é o poder que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem de, em caráter liminar, decidir sobre a vida e liberdade de um cidadão, um chefe de organização criminosa, por exemplo, para não ficarmos só no âmbito dos senadores, e ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos com uma liminar sem levar para o plenário. Então, esse poder é que, a meu ver, está equivocado. Tanto é verdade que nós tentamos mudar isso. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, perdemos por muito pouco no plenário, em que nós temos uma PEC que provavelmente vai ser rediscutida novamente diante da situação, que estabelece o seguinte: é possível se dar liminar, o ministro Supremo tem esse poder de dar liminar contra quem quer que seja, contra o presidente da República, contra senador, contra o cidadão, contra o chefe da organização criminosa, seja quem for. Agora, essa liminar, quando eu estou falando de restringir direitos constitucionais, ou restringir o direito à liberdade de alguém, ela tem que, ou mesmo favorecendo, muitas vezes você está com uma liminar que está favorecendo o senador e fica 3 anos parado, ou está favorecendo o chefe de organização criminosa, está lá 2 anos ou 1 ano parada, essa liminar precisa ser imediatamente, quando eu digo imediatamente, no máximo em 30 dias ou em 15 dias, ir para o plenário para deliberação. Eu acho que aí é que está o grande problema dessa questão, porque senão a gente só dá um enfoque para a classe política, que é 0,01% dos processos do Supremo. A maioria, ou 0,1%, a maioria dos processos do Supremo não são sobre mandatos ou sobre a vida, ou sobre processos criminais contra a classe política. São processos da sociedade. Esse poder de liminar em caráter, portanto, provisório de uma decisão, é que precisa ser atacado e atacado com coragem. Eu não tenho dúvida que o atual presidente Fux vai olhar para essa questão da liminar. Se fosse assim, só para encerrar, desculpa, Mariana, está sendo longa, como eu disse, a pergunta é complexa, peço 1000 desculpas mesmo, mas realmente é por isso que
se essa questão tivesse resolvida, nós não teríamos nada a dizer. O ministro Barroso pediu o afastamento, determinou o afastamento, imediatamente essa liminar vai para o plenário para deliberação em uma semana, 15 dias ou mesmo um mês. Senadora, a senhora está mencionando e explicando muito bem o poder que tem um ministro do STF, mesmo em decisões tomadas sozinho, é um cargo de muito poder. E no Brasil, um poder controla o outro. O presidente indica, o Senado aprova e o STF depois toma as decisões baseados na lei e na Constituição. Tendo tanto poder assim, é uma responsabilidade muito grande a do Congresso, a de fazer essa sabatina na quarta-feira. Que tipo de perguntas são feitas para avaliar se um candidato terá condições de assumir esse cargo? E eu imagino que não se tenha na história a notícia de alguém que tenha sido reprovado nessa sabatina. Na história recente não, Mariana, você tem razão. No passado já teve um outro caso. Essa também é uma questão complexa que nós temos debatido muito a respeito desse excesso de poder que o chefe do Poder Executivo tem na indicação de um membro que não vai ficar ali por um período muito curto, mas vai ter a tal da vitaliciedade, ou seja, ele permanece no cargo até o seu falecimento ou até a aposentadoria compulsória aos 75 anos, ou mesmo antes, se assim o desejar, mas ele tem uma vida muito longa. E ele decide em caráter definitivo, como o próprio Cláudio Humberto falou, sobre a vida de um presidente da República. Não é qualquer coisa. Mais do que o rito que muitos falaram, o Senado é mero carimbador das decisões ou da indicação de um presidente da República, é preciso entender que ali é uma casa política. Então, ali não se faz apenas uma análise sobre o critério jurídico, há uma análise sobre o critério político. Aqueles mais conservadores optam por aprovar um nome que tem o seu perfil, aqueles mais progressistas votam contra um nome conservador, e daí por diante. Mas essa questão de apenas ratificar um nome, ela está, ao meu ver, muito mais atrelada também a algo que talvez já esteja arcaico, já esteja ultrapassado e precisa ser alterado, que está na Constituição Federal, que é a forma de indicação dos membros da indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal. Nosso sistema é parecido com o americano, diferente da maioria dos países europeus. Primeiro, porque lá nos outros países você não tem a vitaliciedade. Esta é uma questão que nós temos que ter coragem de enfrentar. Precisamos realmente, é preciso realmente, ou a sociedade realmente quer, um ministro do Supremo que entre e fique 30 anos, 25 anos, permanecendo no mesmo cargo, sem passar por um mandato eletivo, que existe algum cargo com essa função e com essa responsabilidade, com esse tempo de permanência. A outra questão que precisa ser enfrentada é esse excesso de poder na mão do chefe do executivo no que se refere à indicação, porque ele só tem 2 critérios muito, não digo rasos, mas muito subjetivos, que é o notório, ele tem que ter notório saber jurídico e ilibada reputação. Notório saber jurídico, bacharel em direito. Você tem ali, muitas vezes, alguns cargos que já tenha cumprido, como juízes, ou mesmo um grande advogado de renome, não necessariamente signifique notório saber jurídico. Ilibada a reputação. Então, são critérios muito subjetivos para dar tanto poder na mão de qualquer presidente, não é do atual, é de qualquer presidente. Existe uma PEC, existe uma PEC, que foi apresentada em 2015. Ela foi votada na CCJ favoravelmente, eu votei favorável, inclusive, em 2016, foi para o plenário do Senado em 2017, como pediram para pensar outras PECs dentro dela, teve que voltar para a CCJ, acho que final de 2017, início de 2018, como em 2018 nós fizemos audiência pública, eu participei, terminou a legislatura, ela vai automaticamente para o arquivo, depois ela volta. Ela veio em 2019, caiu na minha mão como presidente da CCJ, eu designei o relator original, que era o senador Anastasia, ele já entregou esse relatório em outubro, e só não conseguimos pautar essa PEC, acabando com a vitaliciedade, estabelecendo um prazo de 10 anos, que pode ser 12, pode ser 15, se preferirem, isso pode ser discutido a qualquer momento, e dizendo que o presidente escolhe sim, mas mediante uma lista tríplice, com uma indicação feita pelo Supremo Tribunal Federal, portanto seria um juiz, uma indicação feita pela Ordem dos Advogados, portanto um advogado, e uma indicação da PGR em nome de um promotor, do Ministério Público. Permita-me uma parte aí, Por favor. Pedro. O problema não está mais na sabatina do que na indicação, né? Porque o Senado pode indicar, a OAB pode indicar, a Presidência da República indica. Se a gente não tiver uma sabatina de verdade, a gente vai resolver esse problema?
Bom, primeiro que nós temos uma sabatina de verdade, Pedro. A questão é que, como eu disse antes, o critério dos senadores não é só jurídico, ele é político. E era assim nos Estados Unidos também, embora lá tenha tido algumas rejeições. Quando o primeiro filtro ele é feito pelo presidente da República, apenas com notório saber e ilibada reputação, que o critério é subjetivo, ele é um filtro, ele é um primeiro filtro, mas o poder de indicação do presidente é de tamanha grandeza que ele pode indicar qualquer nome, ele não tem uma primeira pré-seleção. Então, essa primeira seleção de uma lista tríplice poderia ser uma primeira saída. Feito isso e vindo para o Senado, que é a tua pergunta, o que acontece com a sabatina é o que vai acontecer amanhã. Vejam bem, o primeiro filtro foi feito pelo presidente da República, o segundo filtro é feito pelo relator, que faz um checklist para ver no aspecto jurídico se preenche os requisitos. Tanto é que o relator não opina, ele não dá voto favorável, ao contrário. Ele simplesmente fala, os requisitos técnicos aqui, jurídicos, estão preenchidos. Aí vai para a sabatina. Só para ter uma ideia, falam que a sabatina no Brasil é muito rápida. Eu poderia colocar que a sabatina vai durar 5 dias, ela continuaria com a mesma profundidade ou falta de profundidade, de acordo com as suas palavras. Por quê? Se você fizer uma conta muito rápida, cada senador tem direito a 10 minutos para perguntar, o sabatinado 10 minutos para responder, réplica de 5 e tréplica de 5. Portanto, cada sabatinado com o senador tem uma conversa de 30 minutos. Se você multiplicar esses 30 minutos por 80 senadores, nós temos pelo menos 3 dias de sabatina. Então, a gente poderia colocar 3 dias que ainda assim os senadores poderiam se dar por satisfeitos. Por quê? É uma casa política, como é em qualquer lugar do mundo, o parlamento. Senadora, por isso é que eu advogo que o primeiro filtro tem que ser feito pela Constituição Federal. A senhora está falando dos filtros e também do relatório do senador Eduardo Braga, mas os filtros também foram feitos de maneira não oficial. Por exemplo, o indicado Cássio Nunes Marques foi recebido por outros ministros, outro ministro do STF, foi recebido também por alguns colegas seu do Senado, foi recebido antes de uma sabatina. A senhora também o recebeu? Não o recebi, mas eu o receberia sem problema. Como presidente da comissão, eu não me vejo, né? Ele fez um telefonema protocolar perguntando apenas quanto tempo ele teria, qual é o assessor dele que poderia procurar o meu assessor para ver o rito que eu iria estabelecer, porque é uma certa liberdade da presidente da comissão, muito pouca, porque o regimento é muito claro, mas no semipresencial a gente tem um pouco mais de liberdade em função dessa excepcionalidade. Mas eu receberia sem problema, e vou explicar por quê. Porque eu vejo que a sabatina é apenas uma etapa, embora mais importante, ela começa muito antes. A gente faz uma análise do passado do sabatinado, quando recebemos a mensagem do presidente com 40 páginas e certidões ali para serem analisadas. A gente faz uma análise quando se está perante o ministro. A única coisa que eu advogo, Mariana, e aí nesse ponto talvez seja isso que você tenha me perguntado, é que talvez essas reuniões teriam que acontecer dentro do Senado Federal, houve uma excepcionalidade por conta da pandemia, o Senado estava fechado, mas é de praxe. Eu já participei de 2, essa vai ser a terceira. Quando o ministro Edson Fachin foi indicado, eu mesmo tive muita dúvida em relação a como procederia. Ele me pediu uma audiência, eu concedi essa audiência, eu enchi o ministro de perguntas, porque eu não teria tanto tempo na sabatina, deixei as perguntas da sabatina separadas, e tive depois uma impressão totalmente diferente, com base nas respostas jurídicas, políticas que o ministro, na época não ministro, o Edson Fachin tinha me dado. Então, quando eu fui para a sabatina, eu fui um pouco mais confortável, ainda não tinha decidido do meu voto, realmente estava em dúvida, tinha outras perguntas para fazer. Da mesma forma, o ministro Alexandre de Moraes esteve conversando com alguns senadores. A questão não é a conversa, se essa conversa for republicana, ela faz parte de um rito que é de praxe do Senado Federal. Se não puder ser feito, ou não deveria, ou não deve ser feito no futuro, nós podemos até discutir, mas eu particularmente, desde que seja republicano dentro do Senado Federal, eu gosto dessa primeira conversa, porque ela tira muitas vezes muitas dúvidas de como o indicado pensa a respeito dos direitos mais fundamentais do cidadão, ou como ele vai agir no futuro em relação a questões polêmicas que amanhã não vão faltar. Você me fez essa pergunta também. Nós temos, pelo momento, o indicado Cássio vai ter que suar um pouquinho, porque serão perguntas atuais, extremamente complexas e polêmicas.
Exatamente, a verdadeira sabatina a rigor, né, é feita durante essas conversas entre o indicado, o ministro indicado e o senador. Quando na sabatina oficial os conceitos já estão mais ou menos consolidados para aprovar ou não, né, a indicação. Eu queria saber da senhora, senadora, o seguinte: um dos temas que tem sido colocados em discussão, e às vezes nem tanto, né, até quando se apresenta de maneira desfavorável ao presidente do Senado, eu me refiro à reeleição, né, do presidente do Senado, da mesa diretora do Senado e da Câmara. Aquela PEC que foi apresentada por uma colega sua, senadora, que muda a Constituição para atender a ambição do Alcolumbre e do Rodrigo Maia de reeleição, o Senado tem um espaço, né, no site, tem um site em que o cidadão opina sobre os projetos em tramitação. Quando essa PEC chegou a quase 100% de rejeição dos internautas, na época eram mais de 10 mil participações, eu vi isso, né? O Senado simplesmente tirou do ar essa consulta popular em relação à PEC. Mas mostra não só uma certa vergonha, né, como também uma certa disposição de atropelar tudo, inclusive a Constituição, para viabilizar a reeleição do presidente do Senado. Eu queria saber a sua posição em relação a isso, a reeleição, e se a Comissão de Constituição e Justiça não tem um papel, pela sua presidência, de dar um soco na mesa. Olha, vamos parar com isso, temos que respeitar a Constituição veda a reeleição. Ou não, ou a CCJ se manifesta somente quando é provocada através da tramitação de um projeto. Queria que a senhora explicasse mais a sua posição sobre isso. Sim, obrigada, Cláudio, pela pergunta. Nós estamos no ano da excepcionalidade, né? Tudo é exceção, tudo é novo. A CCJ está paralisada por um ato da mesa diretora desde março desse ano. Então, a CCJ não está funcionando. Todas as deliberações, todos os projetos relacionados ao coronavírus e mesmo projetos relevantes, como foi o próprio Fundeb, que, sem dúvida nenhuma, talvez um dos maiores projetos que eu tenha tido a felicidade de votar em todos os 6 anos que estou no Senado Federal, não passaram esse ano pela CCJ. Essa PEC é óbvio que precisa passar, mas ela ainda não foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Nesse aspecto da Comissão de Constituição e Justiça, eu, como presidente da comissão, a minha obrigação é designar relator, e quem tem que bater na mesa, como você disse, quem tem que concordar ou discordar num bom debate, num debate plural da política, né, porque recentemente dei uma entrevista e disse exatamente isso, né, a política, ela não comporta águas mansas, a política, ela tem por si só mares agitados, ela depende do contraditório, da oposição, ela não pode ter um lado só, sob pena de ser tudo menos democrática. Então, esse embate, essa discussão, que é uma discussão legítima, porque ela, de alguma forma, ela vem de uma ressonância da sociedade, pela pesquisa que eu não vi, mas você está falando e eu soube também a respeito dela, mas eu não vi, isso tudo é levado para uma comissão como a Constituição e Justiça, que ela analisa não só os aspectos de constitucionalidade, mas também de mérito, que é a pergunta que você me fez. Sim, ali os senadores irão dizer o seguinte: a PEC pode ser constitucional, e ela é. Eu tenho que ser justo e dizer, é possível mudar a Constituição para garantir reeleição para a presidência das mesas do Congresso Nacional? A resposta é sim, desde que se faça por uma emenda constitucional. A dúvida é de mérito. Seria casuísmo fazer isso com menos de um ano antes para beneficiar quem já está no poder? Essa resposta quem dá a comissão e os senadores. Como presidente da comissão, eu fico numa posição desconfortável de me antecipar, já que eu vou ter que, de forma imparcial, conduzir o processo, mas isso vai ser colocado. Da mesma forma que o juízo de conveniência, interesse público, oportunidade de cada senador, que obviamente ouve as ruas e traz, a partir do que ouve para as ruas, a sua convicção e o seu voto. Então, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, um caminho difícil. Tanto é que, por conta disso, há uma expectativa da mesa diretora e de alguns senadores de que essa questão seja resolvida não por nós, não por uma emenda constitucional, e aí eu não concordo, aí eu tenho que radicalmente discordar desse posicionamento de alguns colegas. Quem resolve a política é a política. Se tivermos que aprovar uma reeleição, que ela seja feita por emenda constitucional nos ritos
constitucionais, sob pena de estarmos rasgando a nossa Carta Magna. Mas há um anseio, uma expectativa de alguns de que essa questão seja resolvida numa outra ação que está no Supremo Tribunal Federal, onde ali se diria que é uma questão interna corporis, que eles diriam o seguinte: não, essa é uma decisão de possível reeleição, é uma decisão do Congresso interna corporis. Sim. E ao dizer interna corporis, se interpretaria que o interna corporis significaria um ato interno do Senado, mas sem a necessidade de emenda constitucional, o que seria também absurdo essa tese, porque não seria isso que estaria dizendo o Supremo Tribunal Federal. Senadora Simone Tebet, foi longa a entrevista, mas foi boa, os ouvintes gostaram, a gente debateu aí assuntos importantes e também a entrevista foi retransmitida pelo portal UOL, ao vivo aqui também no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, hein, senadora? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom dia a todos.